Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de geografia e a gente vai falar sobre características do planeta Terra, lembrando da questão de movimentos e zonas térmicas. É bem importante entender que tudo isso influencia nas atividades do dia a dia, na organização do nosso cotidiano. Então, estudar os movimentos, estudar o que significam, o que representam as zonas térmicas e, principalmente, quais as consequências de tudo isso, dessas características do planeta para a nossa vida, para as nossas atividades, para o nosso dia a dia. Então, vamos juntos pensar a respeito desse assunto. O objetivo da nossa aula de hoje: compreender os movimentos de rotação e translação e as suas consequências para o planeta e entender as zonas térmicas. O que são as zonas térmicas? Que influências existem na Terra em função dessa divisão ou dessa organização ali chamada de zonas térmicas. Então vamos juntos lá pensar a respeito. Primeira perguntinha: vocês lembram como acontece o movimento de rotação e translação? Lembram como que eles se desenvolvem, quanto tempo eles duram, quais são as consequências desses movimentos? Será que vocês lembram? E quais as consequências deles? Nós temos algumas características ali que são resultado desses movimentos. Então nós vamos falar, por exemplo, dos fusos horários, que tem a ver com a rotação. Vamos relembrar as estações do ano, que tem a ver com a translação, que são características resultantes, ou seja, são consequências desses movimentos da Terra. Importantíssimo a gente relembrar essas questões ali. Então eu digo que eles são dois movimentos, os mais importantes, aqueles que a gente estuda e verifica as consequências: a rotação e a translação. Então vamos falar um pouquinho deles e que consequências que nós vamos conhecer. Os fusos horários, que são baseados na rotação, as estações do ano e a divisão das zonas térmicas, que estão mais relacionadas ali à questão da translação da Terra, certo? E eles influenciam ali em diferentes características naturais do nosso planeta, como aquela ideia do dia e da noite, por exemplo, que são resultado justamente do movimento de rotação. Então vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dele. É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então nós já sabemos que rotação é movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo e que dura lá 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse é o tempo exato, mas aí foi arredondado para 24 horas. Então por isso que a gente diz que o movimento de rotação dura aproximadamente 24 horas, certo? E usando esse tempo que ele demora para dar a volta completa no próprio eixo, que o planeta demora para dar essa volta completa, então nós estabelecemos e organizamos as atividades do nosso dia a dia. Elas estão baseadas no movimento de rotação. Eu organizar lá os horários das minhas atividades está diretamente ligado com o tempo que a Terra demora ali para completar o movimento de rotação, certo? E aí as principais consequências é essa sucessão de dias e noites. Então, os períodos em que o lugar onde eu estou na Terra vai ficar recebendo luz solar dentro das 24 horas e o período que eu não vou receber luz solar. O período que está claro eu chamo de dia, o período que está escuro eu vou chamar de noite. Então, essa sucessão de dias e noites tem a ver com a rotação, que é um movimento constante, ele nunca para, ele é realizado no sentido anti-horário também. E os fusos horários são outra consequência ali que nós vamos abordar um pouquinho. Então, só uma imagem para ilustrar para nós essa ideia ali do dia e da noite. Sempre temos que lembrar, dia e noite está diretamente ligado com o movimento de rotação. Quanto tempo daquele período de 24 horas nós ficamos expostos para receber a luz solar e quanto tempo a gente fica escondido ali do sol, né? Porque a Terra está girando, é por isso que acontece a sucessão de dias e noites.
Tem a ver com essa característica do planeta, certo? E outra característica são os fusos horários. Então, para organizar as atividades das sociedades, dos países e principalmente a relação entre os países, né? Porque começou a existir um intenso comércio, as trocas comerciais, e aí precisava-se então pensar ali numa organização das horas. Por que tinha que organizar as horas? Porque essa relação entre os países não poderia cada lugar do mundo seguir uma forma de marcar o tempo diferente. Então eles tinham que pensar numa maneira que tivesse uma sequência lógica ali da distribuição dos horários. E como que foi feito isso? Foi baseado no movimento de rotação. Então eu sei que a Terra, para dar a volta completa, quanto é a volta completa? 360 graus. Quanto tempo ela demora para dar essa volta em torno de si mesma? 24 horas. Então eu peguei o total da volta, que é 360, dividi por 24 e tive ali espaços de 15 graus, né? Quanto é 15 graus? Mais ou menos 1.600 quilômetros. Seria o espaço de cada faixa de terra. Então, como se a Terra tivesse sido dividida em gomos, como se fosse uma laranja. Cada gomo, cada pedaço desse é um fuso horário. Ou seja, uma faixa de terra do planeta que vai seguir aquele determinado horário, numa sequência. Então, o fuso que está do lado daquele que eu estou, se tiver para leste, vai ter 1 hora a mais do que eu. Se tiver para oeste, vai ter 1 hora a menos. Essa é a organização dos fusos horários, justamente baseado ali no movimento de rotação. Quando que foi desenvolvido isso? Lá por volta de 1884, no Observatório de Greenwich, em Londres. Por isso que o meridiano, que é o marco zero para a organização das horas no mundo, é chamado de meridiano de Greenwich. Porque foi desenvolvido o estudo lá em Londres, num observatório que recebe esse nome, certo? E aí, ele se torna a referência mundial ali para as horas. A partir dele é que foram organizadas as horas no mundo, distribuídas ali numa sequência. Por isso que, se a gente ligar para alguém que está lá na Rússia, que está no Japão, que está em outro país, pode ser que ele esteja num fuso horário diferente do nosso, certo? E aí, então, as 24 faixas de 15 graus, completando ali 24 fusos. Por que 24 fusos? Porque está baseado no tempo que a Terra demora para dar uma volta completa. Se eu distribuir de hora em hora, então a volta inteira eu tenho que ter ali distribuídas 24 horas. E aí o gráfico aqui, o mapa vai mostrar para nós essa divisão. Então cada cor que eu tenho aqui está representando o quê? Um fuso horário, certo? Então, por exemplo, aqui está o fuso de Brasília, que é o seguida oficialmente pelo Brasil. O Brasil tem outros fusos, né? Tem mais 3 fusos. Então, aqui, quem estiver dentro desse espaço aqui vai seguir o mesmo horário. Pode estar lá na Groenlândia, pode estar aqui no Brasil, vai seguir o mesmo horário. Aqui eu tenho outros fusos horários. Cada uma das cores que nós estamos vendo aqui representa um dos fusos dentro das 24 horas. Interessante, né? Pensar nessa ideia dos fusos horários. Perguntinha lá para vocês copiarem e responderem no caderno de vocês. Os movimentos mais importantes que a Terra realiza são rotação e translação. No nosso dia a dia é possível encontrar as consequências desses movimentos? Justifique sua resposta. Então você vai pensar, é possível encontrar consequências da rotação e da translação? Respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos com a correção do nosso exercício. Vocês tinham que pensar ali em consequências dos movimentos que a Terra realiza, a rotação e a translação. Tem consequências? Quais são elas? Que exemplos a gente poderia sugerir ali ou explicar na nossa resposta? Então vamos lá para a correção. Sim, é possível encontrar no nosso dia a dia consequências. A própria organização do nosso dia a dia está ligada aos movimentos. Temos a existência dos dias e das noites, que estão ligados ali à rotação da Terra. Estabelecer dias e noites, essa organização cotidiana tem a ver com a rotação, certo? Outra consequência da rotação são os fusos horários, a organização das horas no mundo. E como consequência do movimento de translação, nós temos as estações do ano, períodos mais quentes, períodos mais frios, então relacionado à ideia de o quanto de calor a Terra recebe naquele período, o quanto o Sol aquece aquela porção naquele determinado período, são as estações do ano, que estão diretamente ligadas ali ao movimento de translação. Então vamos pensar um pouquinho juntos ali no movimento de translação. É o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Então a Terra percorre um caminho em torno do Sol, que é chamado de órbita, este caminho, e esse movimento de deslocamento. Então a Terra se deslocando em torno do Sol, a gente chama de translação. Quanto tempo dura a translação? 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Esse é o tempo de duração do movimento de translação, que nós estabelecemos, também podemos considerar como consequência. Estabelecemos ali 365 dias como a marcação de um ano, né? A gente diz ali que é 365 dias e 6 horas aproximadamente, para arredondar ali os minutos e segundos. A cada ano sobram 6 horas. Então, de 4 em 4 anos, nós temos ali um total de 24 horas sobrando, ou seja, mais um dia. Aí é preciso criar um dia lá no calendário para corrigir essa diferença ali de 6 horas, que é o dia 29 de fevereiro. Como é que a gente chama esse ano que tem um dia a mais? É o ano bissexto. O ano bissexto nada mais é do que essa correção das horas que sobram ali do movimento de translação, certo? Então, bem bacana pensar isso, né? E aí, devido a esse movimento, nós temos as 4 estações do ano. Quais são as 4 estações do ano? Inverno, primavera, verão e outono. Numa sequência, conforme aquela parte do planeta vai recebendo mais ou menos luz e calor do Sol, a gente vai ter ali o estabelecimento de cada estação do ano. Existem algumas áreas do planeta que as estações são bem marcadas. Eu consigo saber quando termina o verão, está começando o outono, algumas características ali da atmosfera já começam a se alterar. Então a gente percebe. Outras áreas não é quase imperceptível, porque são áreas mais aquecidas pelo Sol o ano todo. E outras ainda, que são áreas bem menos aquecidas, é muito frio, então quase não é percebido o verão, por exemplo, porque é um lugar que vai estar sempre gelado ali. Então, pensando na ideia das estações do ano, que estão ligadas com esse deslocamento que a Terra faz em torno do Sol, certo? O que eu tenho de característica no verão? Dias longos e noites curtas. Então, o verão é marcado por isso, ou seja, é o período em que aquela porção da Terra está recebendo mais luz do Sol. Então, o dia, a claridade vai durar mais tempo e a noite vai ser mais curta, certo? Então, nós temos isso. Lembrando que a Terra é dividida em hemisfério norte e hemisfério sul. E a Terra também está com seu eixo inclinado. Então, eu tenho o Sol aqui, a Terra está inclinada em relação ao Sol, certo? E aí isso faz com que o hemisfério norte e o hemisfério sul recebam quantidades diferentes de calor ao longo do ano. Aí eu vou ter, quando é verão no hemisfério norte, por exemplo, vai ser inverno no hemisfério sul. Sempre as estações de um hemisfério para o outro vão ser contrárias, tá?
No outono e na primavera, as temperaturas são mais amenas, mais baixas, um pouco menos calor, principalmente em algumas áreas do planeta, certo? E os dias e as noites duram praticamente o mesmo período ali, em torno de 12 horas. São estações de transição. Então, do inverno para o verão, eu tenho uma estação ali no meio, que é a primavera. Por isso a gente chama elas de estação de transição do período mais frio, que é o inverno, para o período mais quente. Então, no meio ali a gente vai ter a primavera, tá? E o inverno, que características eu tenho? Temperatura mais baixa, principalmente em algumas regiões do planeta. Os dias são curtos, as noites são longas. Então, naquela parte da Terra o Sol está iluminando menos, vai ter menos luz e calor do Sol, por isso os dias são mais curtos, duram menos tempo e as noites são mais longas, vão durar mais tempo. Características ali das 4 estações do ano. A partir disso, a gente tem ali algo que marca o início de cada estação, conforme a posição que a Terra está nesse deslocamento ali do movimento de translação, que são chamados de equinócios e solstícios. Os equinócios são de primavera e de outono, certo? Equinócio quer dizer dia e noite do mesmo tamanho, com a mesma duração. Por isso eu uso a palavrinha equinócio, tá? E solstício eu tenho de verão e solstício de inverno. Então, a maior diferença entre o dia e a noite, quando no verão os dias são longos e as noites curtas, e no inverno os dias são curtos e as noites são longas. Então é a maior diferença, por isso eu tenho solstícios. Os solstícios e os equinócios vão marcar o início de cada estação do ano em cada uma das partes do nosso planeta, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul. E aqui a animação vai mostrar para nós justamente isso. Conforme a Terra vai se deslocando ali no movimento de translação, eu vou tendo lá o solstício, depois na sequência um equinócio, outro solstício, outro equinócio e assim sucessivamente no movimento ali de translação, certo? E aí a gente caracteriza, conforme a Terra vai se deslocando e vai recebendo diferente quantidade de luz e calor, e dependendo da parte do planeta vai receber muito mais luz e calor ao longo do ano, nós temos a divisão das zonas térmicas, porque a Terra não recebe a mesma quantidade de luz e calor igualzinho no planeta inteiro. Essa diferença fez com que fosse possível dividir a Terra em áreas que a gente chama de zonas mais quentes e mais frias. Está ligado às temperaturas, então eu tenho as áreas mais aquecidas, como essa porção aqui que está em vermelho no nosso mapa, que é chamada de zona tropical. É a área aqui próxima da linha do Equador. Ela começa no Trópico de Câncer e vai até o Trópico de Capricórnio, período mais quente, tá? Porção mais quente. Qual é o período mais quente da zona tropical? É o ano todo. Ela recebe uma grande quantidade de luz e calor o ano inteiro. Então, até mesmo o inverno na zona tropical é quente, de temperaturas elevadas. Não consegue se perceber muito que mudou de estação, porque é a porção da Terra mais aquecida pelo Sol. Depois nós temos as zonas temperadas do norte e do sul, que vão ter as 4 estações do ano bem marcadas. A quantidade de luz e calor recebido é diferenciada em cada período. Eu consigo perceber quando está terminando o inverno e começando a primavera, porque mudam as características até da atmosfera pela quantidade de luz e calor que começa a ser recebido naquele período. E as zonas polares, que são frias até no verão. No inverno é muito frio e no verão é frio. Então, nem mesmo o verão vai ter temperaturas elevadas aqui, porque é a porção do planeta que recebe menos calor do Sol, é menos aquecida pelo Sol. Por isso essa divisão das zonas térmicas, e é através delas que nós vamos ter ali os diferentes tipos climáticos da Terra. Climas mais quentes em áreas mais quentes, climas mais frios em áreas mais frias, certo? Então as zonas térmicas marcam isso para nós também. Ali só para relembrar o que nós temos de característica, zonas polares são as menos aquecidas, as zonas temperadas são intermediárias, que ficam entre os trópicos e os círculos, né? Então tem as 4 estações bem definidas, e as zonas tropicais são as que
ou a zona tropical é a que recebe mais luz e calor do Sol. Perguntinha ali para vocês pensarem nesse finalzinho de aula. Qual é a zona térmica do planeta Terra que é considerada mais quente e por quê? Então respondam aí que a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção do exercício ali da atividade. Vocês tinham que escrever no caderno de vocês a resposta. Então, qual é a zona térmica mais quente ali do planeta e por que que ela é a mais quente? Vamos ver se vocês acertaram então? Resposta: a zona tropical ou intertropical, pode ser chamada das duas formas, é a zona térmica mais quente. É a porção considerada a mais quente ali. Por quê? Porque na posição em que está a zona tropical, ela recebe mais raios solares diretamente. Por isso que ela é mais aquecida. Os raios solares chegam nesta porção mais diretamente. Então, é a mais aquecida. Considerando o quê? A posição do eixo da Terra em relação ao Sol, que nós falamos, e a maior incidência de raios solares, que gera as maiores temperaturas. Quanto maior é a quantidade de raios solares que se recebe naquela porção, maior será a temperatura, mais elevada será a temperatura. Então, por isso que a zona tropical é considerada a mais quente. Bem importante conhecer os movimentos da Terra, mas saber das consequências, né? Conhecer a rotação e a translação, quanto tempo eles duram, é ótimo, mas saber que consequências para o nosso dia a dia tem tudo isso é extremamente importante. E foi o que nós vimos na nossa aula de hoje, né? Qual é a importância dessas consequências dos movimentos da Terra, como os fusos horários, como as estações do ano?
Eu espero que vocês tenham compreendido, espero ter contribuído na aula de hoje. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.